As Crónicas de Rei Arthur. O mundo continua inundado numa onda de insegurança em relação ao retorno à vida normal, pois a Covid-19 insiste em não dar descanso e a cada dia que passa, a ideia de voltarmos à vida normal começa a aparecer um desejo que não se cumprirá tão cedo. Por falar em retornos, o que dizer do regresso discreto do programa Fala Angola? Depois de meses em que a direção da TV Zimba andou à deriva na procura do apresentador do programa, o Fala Angola voltou ao ar sob comando de Virgílio Fula, mas temo que, com a saída de Salu Gonçalves, o programa nunca mais volte a ser o mesmo. Calme aí, já ia esquecendo da retoma do julgamento do caso 500 milhões e do processo Luanda Leaks. Dois casos distintos, mas que têm merecido a atenção e a apreciação da opinião pública, principalmente o caso Luanda Leaks, que envolve a empresária Isabel dos Santos, um caso que, na visão da empresária, é uma perseguição política, enquanto que a PGR de Angola aliou-se à Polícia Judiciária Portuguesa com o fim de trazer à empresária justiça angolana, justiça esta que pareceu ter mão leve para tratar do caso Manuel Vicente, que está a patinar no caso do general Zé Maria. Mas enfim, como dizem os franceses, c'est la vie. Arthur Almeida e Silva, ou simplesmente Rei Arthur, encontra-se no final do seu mandato, um quadriênio que mais pareceu uma montanha-russa, pois, enquanto obtinha bons resultados desportivos com as seleções nacionais, administrativamente instalava-se o caos e, internamente, as coisas estavam a arrebentar, até que chegou uma fase em que os problemas administrativos e de gestão vieram à tona e afetaram os desempenhos e resultados das seleções. Enquanto isso, o girabola continuava o mesmo, medíocre, desorganizado, onde os protocolos e as regras eram constantemente quebradas e a pequenez da grandeza dos ditos grandes foi provada nas competições africanas, onde o número de adeptos que arrastamos aos estádios e o futebol ineficaz que apresentamos foram a prova que, para além da desorganização crônica compulsiva, sofremos de outra grave doença, a pseudograndeza. Desde cedo que Rei Arthur sentiu dificuldades para gerir o reino fafiano. Demissões de membros importantes da sua direção foram uma constante durante os 4 anos do seu mandato e está cada vez mais claro que a família Faf não era unida. Aliás, como disse um dos vice-presidentes da AFAF e presumível candidato às eleições, Alberto Macaia Arthur, não é meu familiar, nem meu amigo, não temos qualquer de relação, só falamos por telefone. Dá para ver que esta FAF nunca foi uma família. Arthur Almeida e Silva exonerou recentemente Jeremias Simão do cargo de presidente do Conselho Técnico Desportivo e, tal, as exonerações do presidente da República. Esta foi uma exoneração que ninguém percebeu o motivo e que surpreendeu quase toda a gente. Sinceramente fico sem perceber se todos que abandonaram e os que confirmaram abandonar o Rei Arthur nas próximas eleições não se identificaram com a liderança do mesmo ou se queriam interferir no trabalho do rei, como tem sido dito sobre Jeremias Simão. Será que houve tentativas de sabotagem? Ou os tripulantes que abandonaram o barco sentiram que o barco navegava em direção à tempestade? O ex-vice-presidente de Rei Arthur e presumível candidato às eleições da AFAF, Norberto de Castro, garantiu que a base da sua equipa de direção sairá da atual estrutura da AFAF. E eu me questiono, desde quando é que elementos da direção atual estão comprometidos com outro projeto? Estes elementos trabalharam de corpo e alma? Será que não existiram bodes expiatórios? Espera aí, não estou a querer dizer nada. Não ponham palavras na minha boca. Espírito de liderança é obviamente uma das grandes virtudes que um líder deve ter. E gerir e liderar o grupo de trabalho é o básico que se pode exigir a um líder. Mas foi justamente na gestão dos membros da sua direção que Arthur encontrou o seu calcanhar de Aquiles. Não sei se foi azar ou falta de sorte, mas ter começado a trabalhar com um grupo e terminar com outro totalmente diferente é algo de que Rei Arthur não se pode orgulhar. Temos encontro marcado para segunda-feira. O endereço é o mesmo, clacmagazine.com. Use a sua máscara e entre na Catedral da Informação Desportiva em Angola. Texto de Romilson Teixeira.
o claquiano de Benguela. Narração de Nelson José.